Paz do Senhor, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero convidar a todos a abrir as vossas Bíblias no capítulo de número 3 de Jó. Nós vamos dar início nessa noite, se Deus assim o permitir, estaremos concluindo ainda hoje o capítulo de número 3 de Jó. Confesso aos irmãos que os dias que o pastor Carlos ministrou o capítulo 1 e 2 estavam maravilhosos, foi uma palavra tremenda, nos alimentamos muito, e se fosse por minha vontade, ele continuaria aí o capítulo 2 ainda, né? Porque faltou ainda. Mas aprove Deus, hoje nós irmos para o capítulo 3. Eu quero concluir logo para ver se o pastor Carlos volta a falar de novo, né? Que estava muito bom. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Diz-nos a palavra do Senhor. Eu vou ler o capítulo todo, né? É uma leitura um pouquinho extensa, mais rápida, e depois nós vamos meditar em 3 partes. Nós vamos dividir em 3 partes esse capítulo. O tema de hoje, irmãos, é o lamento de Jó. Diz-nos a palavra do Senhor. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando disso, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-no as trevas e as sombras da morte, habitem sobre nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e nem entre o número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoem o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Portanto, não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos? E porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como o aborto oculto, que não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não se ouve a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque se dá a luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam à procura dela mais do que tesouros ocultos. De que alegria saltam e exultam achando a sepultura? Porque se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que eu me receava me aconteceu? Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei,
mas veio sobre mim a perturbação. Amém. Queridos, no capítulo 2 nós vimos que Jó estava assentado nas cinzas e chegaram seus 3 amigos e se colocaram na mesma posição, e eles permaneceram ali por 7 dias, sem falar nada um com o outro, apenas pranteando. 7 dias era como era considerado o luto na antiguidade. E eles permaneceram ali, pranteando por 7 dias, como se estivessem de luto. E Jó, durante esses 7 dias, também se calou. E eu creio que Jó começou a meditar. Jó começou a analisar a situação que ele estava. E Jó fica aterrorizado com o que ele analisa. E aqui nesse capítulo de número 3, nós começamos a entender o que Jó analisou. E eu quero falar para os irmãos sobre 5 aspectos que eu pude encontrar estudando esse texto sobre a vida de Jó. Aquilo que Jó se aterrorizava pela circunstância. Primeiro, irmãos, Jó se aterrorizou por ver que Deus havia derramado o mal sobre ele. Jó não entendia o que estava acontecendo. Jó não sabia que Satanás havia subido junto com os filhos de Deus. Jó não sabia do conteúdo da conversa de Deus com Satanás. Jó não sabia que Deus o tinha em alta estima. Jó não sabia que Deus havia dado testemunho da sua vida. E agora ele olha para a situação que ele se encontra e diz assim: olha, Deus trouxe o mal sobre a minha vida. Às vezes nós nos colocamos como Jó, né? Às vezes nós não achamos que Deus não nos ama, pelas circunstâncias, pelo aquilo que se sucede conosco durante a nossa trajetória. E Jó ali então se depara com aquela situação e diz: olha, Deus permitiu que todo esse mal viesse sobre a minha vida. Deus derramou o mal sobre mim. Não vejo motivos para se alegrar. Não vejo mais motivos para continuar vivendo. Estou deveramente entristecido. Olha, Jó estava ali naquela situação caótica, imaginando: Deus mandou o mal sobre mim. Deus não me ama mais. Às vezes achamos que o Senhor nos abandonou, que Deus nos entregou a nossa sorte, mas o cuidado de Deus, irmãos, nunca nos abandona. Eu olho para a vida de Jonas dentro da baleia, lá do ventre do grande peixe, e o cuidado de Deus estava com ele lá no ventre do grande peixe. Eu vejo o cuidado de Deus, irmãos, sobre o povo de Israel, que está até hoje como nação, mesmo tendo negado Jesus como seu recurso, como seu salvador, ainda as promessas de Deus permanecem. O cuidado de Deus permanece sobre aquele povo. E eu quero te dizer que o cuidado de Deus permanece na sua vida, seja em qualquer circunstância que você estiver passando. Quer seja na hora da dificuldade ou na hora da alegria. Não pense que Deus te abandonou. Deus está contigo. Deus tem um cuidado especial por nossas vidas. Segundo, irmãos, que Jó analisa é que ele perdera a comunhão com Deus. A segunda preocupação de Jó, irmãos, que deixava ele atordoado, amargurado,
aterrorizado, era: perdi a comunhão com Deus. Jó sempre foi uma pessoa de oração. Jó sempre foi uma pessoa de levantar altares ao Senhor Deus. Jó tinha uma preocupação em estar ligado com o Senhor. E agora ele se vê nessa situação tão terrível. Ele diz assim: olha, Deus mandou tudo isso, então quer dizer que Deus abandonou de mim. Eu não tenho mais comunhão com Ele. Aquilo que ele mais prezava, irmãos, aquilo que ele mais tinha, que mais ele valorizava, que mais ele tinha de especial na sua vida, não era o ouro, não era a prata, não eram seus bens, não eram seus filhos, não era a sua saúde, mas era a comunhão que ele tinha com Deus. A ligação entre céu e terra, ele e Deus, ligação direta. Ele valorizava, pastor, a comunhão com Deus. Muitas pessoas valorizam o ouro, a prata, o seu conhecimento, os seus bens, porém, Jó valorizava a intimidade com Deus. Jó preservava essa intimidade, ele reservava essa intimidade com Deus, ele deixava aquela coisa como o mais especial, e agora ele se sentia desprezado por Deus, que essa comunhão havia sido rompida, havia uma ruptura, e ele não sabia o porquê de Deus ter se rompido com ele, e Jó estava tremendamente amargurado. Quando nós vamos estudar o versículo de número 25, ele diz o que ele mais temia. O que ele mais temia era isso: perder a intimidade com Deus. Coisa que muitas vezes hoje nós não vemos ser valorizada, a intimidade com Deus. Muitos estão perdendo a intimidade com Deus. Muitos não estão mais valorizando o tempo de oração em casa, o tempo de oração lá especial, reservado para ter uma comunhão com o Pai. Muitos não estão mais valorizando a leitura da palavra, muitos não estão mais valorizando a palavra de Deus, querem o Senhor da bênção, simplesmente pela bênção que Ele pode dar, mas eles não querem ter esse Senhor dominando a sua vida, cuidando da sua vida, preservando a sua vida. Eles não querem ter uma ligação direta com Deus, estão querendo viver no mundo e gozar as bênçãos de Deus, mas não se pode gozar o favor de Deus juntamente com as coisas do mundo. Você precisa de se separar e ter intimidade com o Senhor. É momento de nós valorizarmos a intimidade com Deus. É momento que nós precisamos de reservar o nosso período para orar, jejuar, buscar a face do Senhor, clamar ao Senhor. Não simplesmente na hora da dificuldade, da angústia, não, mas na hora que está tudo bem. É a hora que nós precisamos de ter a maior intimidade com Deus. Porque muitos querem ter intimidade com Deus somente no momento do desespero, na hora do desemprego, na hora da doença. Mas o Senhor quer ter intimidade conosco todos os dias. Ele quer ouvir a sua voz e Ele quer falar com você todos os dias. Jó se preocupava com isso, irmãos. O seu maior tesouro era a intimidade com Deus. Precisamos de criar essa intimidade com Deus. Às vezes nós criamos amigos no Facebook, na internet, e ficamos ali teclando com ele, ora, batendo papo, falando, e às vezes nos esquecemos de fazer uma ligação direta com o Senhor, colocá-lo no nosso link de amigos e começar a falar com o nosso Deus. Precisamos de reservar um tempo para a intimidade com Deus. Será que nós estamos hoje valorizando esse tesouro maior? Ou será que agora está tudo bem, tempo de prosperidade? A Bíblia nos diz lá no livro de Apocalipse que a igreja de Laodiceia era uma igreja próspera. Porém o Senhor disse para ela, aconselho que vocês, olha, comprem
colírio e pingue nos vossos olhos. Que vocês troquem as vossas roupas aí, ó, porque vocês estão nus. Às vezes nós estamos dizendo que estamos ricos, nada temos falta, mas está faltando a graça de Deus sobre a nossa vida. E se não tiver a graça de Deus, nós não temos nada. O ouro, a prata, os bens de Jó, a sua saúde, Jó colocava em terceiro, quarto plano. O mais importante para ele era preservar a intimidade com Deus, era gozar de íntima comunhão com Ele. Que nós possamos seguir o exemplo desse homem, que no meio da dificuldade, aquilo que era mais valorizado por ele, ainda era a intimidade com Deus. Na hora da alegria, ele tinha intimidade, e na hora da tristeza, ele se amargurou muito, porque achou que Deus havia rompido esse laço com ele. Em terceiro, Jó estava aterrorizado, porque havia perdido os seus filhos. Perdera a comunhão com Deus, e agora perdera os seus filhos. Eu não sei qual é a dor de perder um filho, mas eu creio que como pai, eu não quero sentir essa dor nunca. Essa dor, ela deve ser muito grande. E agora Jó havia passado pela perca de todos os seus filhos. Ele estava aterrorizado. Ele não imaginava, porque ele ia pelas manhãs orar ao Senhor, após os seus filhos festejarem, após os seus filhos banquetearem, ele ia lá, oferecia sacrifício ao Senhor, e dizia, porque se meus filhos pecaram contra Deus, eu quero agora fazer novamente um pacto, para que Deus os perdoe, eu quero agora apresentar os meus filhos diante de Deus, e o amor desse pai era um amor muito grande pelos seus filhos, e agora ele perde os seus filhos. Em quarto, ele perdera os seus bens. Jó era um homem abastecido de ouro, prata, joias, animais, a sua fazenda era grande. E agora, da noite para o dia, ele perde tudo. Todos os seus bens se esvairiram, sumiram das suas mãos, passaram entre os vãos dos seus dedos e acabaram. E em quinto, ele perde a sua saúde. Jó tinha esses 5 motivos para estar aterrorizado. Mas ao ler o capítulo de número 3, irmãos, eu posso glorificar a Deus, porque Jó ainda não amaldiçoou a Deus. Quantas pessoas às vezes chutam o sofá em casa, já começam a xingar, a amaldiçoar. Quantas pessoas por um simples problema falam assim, eu vou abandonar esse Deus porque não dá. Por qualquer circunstância da vida já querem chutar o balde e dizer, olha, eu vou largar tudo de lado, porque Deus não me serve, Deus não tem me abençoado, Deus me abandonou, olha, acontece assim, assim, assado, eu vou embora desta igreja, eu vou largar esse Jesus. Abandonam ao Senhor por qualquer coisa, por qualquer motivo, já estão xingando, zombando, mas Jó passara por esses 5 problemas, e não murmurou, e não disse uma palavra contra Deus. O capítulo inicia, Jó abre a sua boca, e amaldiçoa o dia do seu nascimento. Do versículo 1, ao versículo de número 10, Jó faz ali, através de uma poesia, maldições contra o dia em que ele nasceu. Amaldiçoa o dia, a noite. Ele não cansa de falar ali. Ele arruma várias maldições ali, até que pessoas amaldiçoem esse dia, que esse dia não seja contado no ano, no mês. Ele começa a amaldiçoar esse dia, porque por causa da sua dor. Mas em uma coisa, irmãos, eu posso ver Jó vitorioso,
que mesmo que ele tenha amaldiçoado o seu dia, mesmo que ele tenha levantado várias maldições contra esse dia, Satanás teve que se envergonhar, porque ele não falou contra o seu Deus. Jó foi acusado por Satanás. Ele foi lá diante de Deus e acusou Jó. Olha, é por causa dos bens, é por causa de tudo que ele tem. Porém, agora Jó não tinha mais nada, mas Jó não amaldiçoa o seu Deus. Aleluia. Jó ainda tinha uma esperança dentro do seu coração. Aleluia. Satanás está envergonhado, porque Jó não levanta contra o seu Deus. Talvez Satanás tenha levantado acusações contra a sua vida. Talvez pessoas se levantaram contra você, e você permaneceu fiel. Deus estará te abençoando, te honrando, aleluia. Não se preocupe com as acusações, não se preocupe com aquilo que falam contra a sua vida, mas permaneça na posição que Deus te colocou. Deus vai conceder vitórias para a sua vida, aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jó foi acusado por Satanás. Também o Senhor tem dado riqueza a ele? O Senhor tem dado fartura? Tem faltado alguma coisa para ele? Não. Por isso que ele te teme. Mas tira tudo dele. Tira tudo dele. E Deus permitiu que fosse tirado tudo. Talvez você está passando por perdas grandes e você não entende. Quero te dizer uma coisa: permaneça fiel e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. E Deus vai te restituir tudo aquilo que foi tomado. Deus devolve, irmão, até 100 vezes mais. Domingo à noite o pastor Marcos pregou e disse assim: olha, não precisa de sair falando nada para ninguém, não precisa de contar o seu problema para ninguém, a sua vida para ninguém, a sua necessidade para ninguém. O que te fizeram, larga lá para trás tudo, deixa tudo lá para trás, e espere em Deus. Eleva seus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor dos exércitos. Confia no Senhor, deixa Deus trabalhar na sua vida. Momentos de sofrimento, de angústia, até o próprio Senhor passou. Lá em Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 34, diz que a sua alma se angustiou. O Senhor estava amargurado, estava profundamente amargurado, triste até a morte. O Senhor Jesus, triste, Josué, até a morte. Porém, enquanto ninguém pôde orar com ele, velar junto com ele, o pai estava lá de cima olhando o sacrifício do seu filho. Eu imagino Deus ali naquele momento também vendo o seu filho, a angústia no seu coração. Porém ele falava assim: olha, mais um pouquinho, meu filho, e a vitória vai ser sua. E Deus continua a dizer à sua igreja: é só mais um pouquinho e a vitória vai ser sua. É só mais um pouquinho e a vitória virá. Não se preocupe com as acusações, não se preocupe com os levantes, mesmo que você talvez já tenha amaldiçoado o dia que você nasceu, assim como Jó amaldiçoou. Não se preocupe, pare de amaldiçoar e deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus fazer, deixa Deus promover, deixa Deus abrir as estratégias certas, na hora certa. O Senhor vai dar a vitória na sua mão, não vai ficar mais pranteando, nem chorando, nem em saco de pó, nem jogando cinza para o alto, nem se coçando, porque o Senhor vai te conceder a vitória. Você vai ter uma mudança radical, o Senhor vai reverter o cativeiro, o Senhor vai mudar a sua vida, vai transformar a sua situação, e você vai voltar a glorificar ao nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jó estava ali naquela situação, miserável, amargurado.
Os seus amigos estavam ali para trazer, quem sabe, o conforto. Mas os seus amigos não conseguiram trazer o conforto para ele. Ele precisava de algo a mais. Ele precisava de Deus naquele momento. E talvez às vezes nós estamos cercados por amigos e nós não conseguimos alegria. Mas Deus está aqui nessa noite. Ele tem o bálsamo de Gileade sobre a nossa vida, aleluia. Ele está aqui nessa noite para curar as feridas. Aonde estão as feridas agora, estão sendo curadas. Haverá cicatriz, haverá cicatriz, haverá cicatriz apenas só para você se lembrar do que foi que Deus fez por você, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Dos versículos 11 ao versículo de número 23, Jó muda o seu pensamento. Em vez de amaldiçoar agora, Jó começa a questionar: será que não seria melhor eu ter morrido? Será que não seria melhor ter sido como aqueles que nunca nasceram? Irmãos, a dor daquele homem era uma dor insuportável. Era terrível o que ele estava passando. E agora, ele muda o seu pensamento. Quem sabe até melhorou um pouquinho, né? Porque antes ele estava amaldiçoando, mas agora ele começa só a questionar. Deus permite que nós questionemos com Ele. Deus não quer que nós simplesmente tenhamos aquele ponto: olha, Deus faz e você não pergunta nada. Não. Pode questionar com Deus, pode perguntar para Deus. O Senhor está pronto para te responder. E se Ele não te der a resposta, passe por aquela situação. Depois lá no futuro você vai entender. E se você não entender aqui na terra, lá na glória você vai entender tudo. Lá você vai ter a mente de Cristo completa. Ali você vai ter conhecimento de todas as coisas. O seu padrão vai ser mudado, tá? A sua estrutura vai ser mudada lá no céu. Lá você vai conhecer tudo. Então fique tranquilo. Mas Jó, nesse momento de dor, de angústia, ele entende que seria melhor morrer. Não que a morte trouxesse benefícios, não que a morte pudesse lhe dar alguma sorte, não, mas ele via a morte como um momento de descanso. Jó já tinha consciência do futuro, porém ele queria naquele momento apenas a morte como um descanso. E em momento algum, Jó cogitou ou contemplou o suicídio como uma porta. Viu, pastor Paulo? Talvez pessoas possam tentar pegar esse texto aqui e achar que Jó estava pensando no suicídio. De maneira nenhuma. Ele estava pensando que seria melhor que ele não tivesse nascido. Por quê? Porque ele estaria descansando, ele não estaria passando por aquela dor insuportável daquele momento. Porque, irmão, se for para você analisar profundamente a dor desse homem, eu chorei já hoje. Eu chorei pela madrugada pensando na dor desse homem. Porque é insuportável. Quem suportaria e não amaldiçoar? Só aqueles que têm o Senhor Jesus sobre todas as coisas. Porque quem não tem o Senhor sobre todas as coisas não suportaria essa dor. E agora, Jó vê a morte como uma maneira de escape, porque a dor dele era muito grande. Do versículo de número 24 a 26, para nós concluirmos, o sofrimento de Jó é tão grande que ele quer expressar e tornar ele tangível para nós. Aquilo que era intangível para nós sentirmos, ele gostaria que nós sentíssemos, e a expressão dele é muito grande. O versículo de 24 diz assim: porque o meu pão vem do meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Sabe o que ele estava querendo se dizer ali? Olha, o meu gemido é tão fraco
é tão fraquinho que sai como um sussurro, você não pode nem ouvir. Imagine esse homem sentado ali, pensando em tudo aquilo que lhe ocorrera, e agora não tinha mais nem força. Os seus gemidos eram como sussurros. Alguém já gemeu aí, irmão, com problema? Que o seu gemido parecia um sussurro, acabou as suas forças, se esvairiu, não tinha mais como gritar. Quem sabe a sua língua já estava ali colando no céu da boca. Quem sabe os seus canais lacrimais já não tinham mais por onde correr as lágrimas, estavam secos, e já não tinha mais força para nada. E aí ele diz assim: olha, e o que eu mais temia me veio, e o que receava me aconteceu. Aí ele volta a falar aqui de novo, a comunhão com Deus. Ele achava que essa comunhão havia extinguido, acabado, sem entender o porquê, E eu vou falar para os irmãos, eu passei um período da minha vida em que Deus se calou comigo. Não foi nem perto do que Jó passou. Mas, irmãos, eu ia para a oração e não ouvia a voz de Deus. Eu ia para o monte, deitava no chão e chorava e não ouvia a voz de Deus. Eu estava em casa, ajoelhava ao lado da minha cama e orava e não ouvia a voz de Deus. E eu me questionava: o que está acontecendo, Senhor? Estou em pecado, o que eu fiz, o que aconteceu? Agora, o resto da minha vida estava tudo bem, mas alguma coisa não estava bem, e era o principal: eu não ouvia a voz de Deus. E é tão ruim para o homem, quando ele tem uma comunhão com Deus, e ele deixa de ouvir a voz de Deus, falta tudo para ele. Ele pode ter o carro na garagem, a conta bancária recheada, ele pode ter as melhores roupas, ele pode ter de tudo, mas se faltou Deus na vida dele, não tem mais nada. Pode ter uma família farta, grande, maravilhosa, não tem mais nada. O que não pode faltar para nós, irmãos, é a presença de Deus. O que não pode faltar para a igreja é a presença de Deus. O que não pode faltar no teu lar é a presença de Deus. O que não pode faltar, irmão, no teu trabalho é a presença de Deus. Pode faltar tudo, mas se tiver a presença de Deus, você terá tudo. Porém, se você tiver tudo, mas não tiver a presença de Deus, você não terá nada. Nada. E Jó se sentia assim, sem nada. E aí ele continua a dizer: não consigo descansar. Será que um homem de luto, com dor no corpo, com dor na alma, conseguiria o descanso? Teria, pastor Paulo. E ainda ele continua: não consigo me sossegar. Será que haveria algum momento que ele parasse e poderia falar: agora estou mais tranquilo, desceu o conforto agora? Depois ele diz assim: não consigo me repousar. Talvez ele deitasse numa cama, virasse para um lado, dor, virasse para o outro, dor. Mas nós vimos que ele não deitou, ele ficou lá, no pó. Mas as dores eram tantas no seu corpo, que ele não conseguia se repousar em momento algum. E por fim ele diz assim: só tenho perturbações. Veio sobre mim a perturbação. Não consigo descansar, não consigo sossegar, não consigo repousar, só tenho perturbações. Olha a conclusão triste que esse homem chega, e ele se expressa através desse poema.
não tem sossego, não tem repouso, só tem dor, só tem perturbação. Às vezes com uma dificuldade pequena que vem sobre a nossa vida, nós ficamos já atordoados, nós já ficamos inquietos. Imagine se colocar na posição desse homem, e ver agora, que lhe faltava tudo, porque Deus não era mais com ele, as dores eram intensas, não conseguia repousar, e a única coisa que ele tinha, perturbação. Eu não sei onde estava a mulher desse homem nesse momento, mas ela chega a dizer para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. A única que talvez pudesse lhe confortar, a única que talvez pudesse ser o auxílio para ele naquele momento, chega e diz para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Esse homem agora estava com a sua cabeça virada, as dores, a perturbação, o momento era crítico, mas em uma coisa eu posso te dizer, que Jó ainda preservava o seu Deus, ele ainda amava o seu Deus, ele não abandonara o seu Deus, mesmo que ele achasse que Deus o havia abandonado, as suas convicções eram a mesma, irmão Paulo, eram a mesma, estavam ali ainda no seu coração, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas as suas convicções continuavam sendo as mesmas. Ele sabia que de um modo ou de outro, a resposta viria para ele no tempo certo. Meu querido, talvez você esteja passando por um momento de aflição, de perturbação. Talvez os problemas tenham mexido lá dentro da sua cabeça. As aflições tenham afetado ali a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos. Talvez o sentimento pela perca de um filho, de uma mãe, de um pai, de um emprego. Talvez pela traição da pessoa amada. Talvez pelo abandono de alguém. E você esteja nesse momento se questionando. Mas Deus está te fazendo você ouvir essa mensagem hoje, para saber que Ele ainda vai fazer coisas grandes por você, que você não foi abandonada por Ele, que você não perdeu tudo, você ainda tem tudo para você, a sua vida ainda está completa, e a sua vida não foi dizimada. Deus fará mudanças, confie no Senhor. Jó estava nessa situação caótica, terrível, porém, Satanás não teve condição de cantar vitória. E eu digo para você nessa noite, que o mesmo Deus que estava com Jó, te dará forças, para você passar por esse momento, de tribulação, de angústia, de sofrimento, e vai te conceder a vitória. Satanás não vai poder cantar vitória sobre a sua igreja, sobre os seus filhos. Satanás não vai poder chegar e falar: olha Deus, está vendo? Era o teu filho. Não, não. O Senhor vai conceder a vitória para a sua vida. Esteja confiando, esteja crendo, que o Senhor está trabalhando pelos céus. Lá no Getsêmani, Jesus se angustiou muito. Jó se angustiou muito ali. Elias na caverna se angustiou muito. Todos os grandes homens de Deus passaram por momentos de angústia e de aflição, mas eles venceram. Venceram porque confiaram, porque tinha convicção plena que o seu Deus é forte para fazer passar as tribulações e as angústias. Permaneça fiel a esse Deus. Continue acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir para a sua vida, que não é a hora de você ser sepultado, mas é a hora de você levantar e glorificar o nome do Senhor, pela vitória que virá, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe os irmãos.
Vá para a tua casa nessa noite confiando, acreditando, remoendo nesta palavra. Não esqueça do que você tem ouvido nesta igreja, daquilo que o Senhor tem falado. Guarde as palavras do Senhor no teu coração. Escreva essas palavras e mantenha elas nos seus olhos, para que você sempre tenha esperança daquilo que o Senhor irá fazer por você. Acredite, os tempos são ruins, são difíceis, são tribulosos, mas maior é o nosso Deus para nos fazer vencer todas as lutas, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Pai santo e justo, diante de Ti, ó Deus, nós estamos, ó Pai, como Teus filhos, como Tua eleita, e ó Pai, nós temos, ó Deus, estudado aqui mais uma parte da Tua palavra, Senhor. Senhor, um capítulo tão difícil, ó Deus, quando nós analisamos aos nossos olhos, ó Pai, a situação do Teu filho Jó, ó Pai. Mas eu sei, meu Deus, que nesta noite, ó Pai, existem outros filhos Teus, ó Pai, passando, ó Deus, por lutas, por problemas, por dificuldades, por desemprego, por doenças, por aflições, ó Pai. Mas eu creio, ó Deus, que o Senhor já tem entrado com providência, meu Pai. Eu creio que o Senhor está sarando, curando as enfermidades, ó Pai. Eu creio que o Senhor está abrindo portas nessa noite, ó Pai. Eu creio que o Senhor está, meu Deus, trabalhando pela Tua igreja, meu Pai. Meu Deus, que eles possam sentir o conforto necessário nessa noite, ó Pai, para continuar, ó Pai, nesta jornada, Senhor. E que, meu Deus, nada nesse mundo os roube de Ti, ó Pai, mas que eles possam estar seguros, protegidos em Ti, ó Pai. Esconde-nos em Ti, ó Deus, porque necessitamos, ó Pai, do Teu esconderijo, do Teu refrigério, ó Pai. Derrama constantemente do Teu bálsamo, Senhor, para curar as feridas causadas, ó Pai, pelo tempo, Senhor, pelas desilusões, pelas decepções com as pessoas, ó Pai. Senhor, envia o Teu bálsamo, ó Deus, para curar as feridas lá do passado, Senhor. Vidas, ó Pai, que não conseguiram prosseguir, ó Deus, porque ainda estão, Senhor, feridas com ressentimentos do passado, ó Pai. Que nesta noite, ó Deus, o Teu bálsamo possa ser derramado, e essas feridas possam ser cicatrizadas, ó Pai. Que essas feridas agora, Senhor, sejam curadas, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós não sabemos o que nos aguarda o nosso futuro, ó Pai, mas Tu conheces o nosso futuro, Deus. Nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor guarde-nos, ó Pai, que o Senhor possa nos cercar, ó Deus, com a Tua bondade, com o Teu amor, ó Pai, e que nós possamos, Senhor, estar firmes na Tua presença, Senhor. Que, Senhor, que nunca, Senhor, nós venhamos perder esta comunhão, essa intimidade contigo, ó Deus. Mesmo que nós soframos, Senhor, percas, ó Pai, a Tua comunhão nunca venha faltar sobre as nossas vidas, ó Pai. Que esse relacionamento, ó Deus, nunca venha faltar sobre nós, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz a toda manhã. Que Teu Espírito possa conversar conosco, ó Pai. Que Teu Espírito possa falar, nos dirigir, nos guiar, ó Pai, em todos os dias da nossa vida, meu Pai. Senhor, não permita, meu Deus, que nós venhamos cair, mas nos sustenta com Suas mãos, ó Pai. Senhor, nós dependemos de Ti, ó Pai, e nós queremos, ó Pai, ter essa convicção plena todos os dias da nossa vida, meu Pai, porque o nosso passado, ó Deus, ficou lá atrás, ó Pai. O nosso presente, o Senhor tem nos dado, ó Pai, sonhos, visões, projetos, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, concretizar em Ti, ó Pai, esses sonhos, esses projetos, ó Deus. Sustenta-nos, ó Deus, com Suas mãos, ó Pai. Que, meu Deus, nada nesse mundo roube, ó Pai, essa intimidade contigo, ó Pai. Ó Deus, continua, Senhor, com o Teu povo, com a Tua igreja. Aqueles que têm ouvido a Tua palavra, meu Deus, pela internet, ó Pai.
que estão também, Senhor, passando por situações difíceis. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa estar trazendo a solução, ó Pai. Que eles possam reconhecer em Ti, ó Pai, o único e suficiente Salvador, ó Pai. Aquele que vive e que reina para todos sempre, ó Pai. Em nome do Senhor nós oramos, agradecidos por Ti. Amém, Senhor Jesus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar também, irmãos. Nós tivemos aqui 5 pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador. Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome. Nós te bendizemos por estarmos aqui na Tua casa nesta noite, te bendizendo, sabendo que Tu és Deus, que Tu estás no controle, que nada escapa a Tua soberania, o Teu saber, e nada escapa o Teu amor para conosco. Porque, Senhor, Tu que Tu fizeste em Cristo Jesus na cruz, e não te arrependeste daquilo que Tu fizeste, vendo o Teu Filho morrendo no nosso lugar, tendo que virar as costas para Ele, porque Tu estavas ali olhando o pecado da humanidade, e Ele sentiu o desamparo, a angústia, a dor e o sofrimento, mas Tu o levantaste ao 3º dia, e Tu também estás pronto, mesmo deixando-nos no nosso abatimento, Tu estás pronto a nos levantar. Às vezes não é ao 3º dia, às vezes é ao 1000º dia, às vezes é 10 anos passados, às vezes uma luta de 15 anos, mas, Senhor, a vitória vem para aquele que espera em Ti. E a Tua palavra diz: esperei e foi com paciência no Senhor, e Ele ouviu quando eu clamei por socorro. Recebe a nossa gratidão e abençoa estas vidas cujos nomes foram mencionados aqui. Abençoa cada uma. Essa moça que está tetraplégica, Senhor. Senhor, visita com poder. Senhor, nós temos colocado diante de Ti a vida do Mateus, o nosso Mateus aqui. Senhor, te pedimos que Tu fortaleças a fé do Samuel, Senhor, da Renata. Senhor, queremos colocar diante de Ti a vida do Luiz. Senhor, abençoa essas vidas e tantas outras, mas principalmente essas vidas. Nós colocamos e esperamos uma intervenção da Tua parte. Recebe a nossa gratidão pelo momento que passamos aqui na Tua casa. Fez bem ao nosso coração, fez bem à nossa alma, fez bem ao nosso corpo, faz bem ao nosso espírito, e a nossa vida já foi fortalecida na Tua presença. Recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você pode estender as suas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos os irmãos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão, e os irmãos estarão aqui solando o hino, e nós estaremos nos confraternizando.